Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e vamos dar início à PET 2, no caso a semana 3, né? A PET 2 a gente já está trabalhando ela. Então vamos dar início à semana 3. Primeira coisa, eu quero que vocês estudem o texto, a explicação que tem no PET, ok? Os exemplos que tem no PET e tente fazer as atividades. Se você não conseguir, dá uma olhadinha no que a gente vai fazer aqui, ok? Então é o seguinte, seja R a reta que passa pelos pontos A, 1 e menos 1 e B, 3 e 5. Determine a equação reduzida da reta. Bom, a equação reduzida, ela tem essa cara aqui, ok? Y sozinho em um membro da equação, o coeficiente angular multiplicando x e o coeficiente linear aqui, tá bom? Tem mais de uma forma de resolver esse tipo de exercício. Eu vou resolver aqui usando sistemas. É o seguinte, ó. Eu tenho que no ponto A, ó, y é menos 1, que é igual ao A vezes x, ou seja, ao A vezes o x, que é 1, mais B, tá bom? Como esses dois pontos fazem parte da mesma reta, eu vou montar um sistema de duas equações com a localização desses dois pontos, ok? Para descobrir A e B. Então, olha aqui, ó, y e x do ponto A. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o y e o x do ponto B, tá? Então vai ficar, ó, 5, que é o y de B, é igual a A vezes o x, que é 3, mais B. Olha lá, ó, eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas, tá bom? Seguinte, para ficar um pouco mais bonito, eu vou dar uma organizada aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, menos 1 é igual a A mais B. 1A, A vezes 1 é a mesma coisa que A. E aqui eu vou passar o 3 para o lado esquerdo do A, tá? Então vai ficar 5 é igual a 3A mais B, certo? Dei uma organizada. Agora a gente tem que eliminar, a gente vai somar as duas equações e tem que eliminar uma incógnita. Olha aqui, eu tenho B e B. Então, se eu conseguir fazer um desses B's ficarem negativo, quando eu somar um B negativo com um B positivo, ele some, porque dá zero, certo? Então, uma boa ideia é eu multiplicar uma das duas equações, toda ela por menos 1. Multiplicar por menos 1, eu só troco o sinal. Então, vai ficar, ó, 1 positivo, que é igual a menos A, o A era positivo, ficou negativo, e esse mais B fica menos B, ok? Aqui na segunda equação, continua exatamente do jeito que estava. Agora, somando essas duas equações, termo a termo, ó, 1 mais 5, 6. Menos A mais 3A é 2A positivo. E menos B mais B dá zero. Ok? Então, eu reduzi tudo aquilo a uma equação com uma incógnita, tá? O 2 que está multiplicando A passa dividindo. 6 dividido por 2 é igual a 3, ou seja, A é igual a 3, tá bom? A partir do momento que eu descubro o valor de uma incógnita, basta eu pegar qualquer uma das equações, por exemplo, aqui, ó, menos 1 é igual a A mais B, e fazer a substituição. Onde tem o A, eu coloco 3, tá? Então vai ficar menos 1 é igual a 3 mais B, certo? Esse 3 que está somando passa subtraindo, então fica menos 1 menos 3 é igual a B. Ou seja, menos 1 menos 3 é igual a menos 4, que é igual a B. B é igual a menos 4. Agora, voltando aqui na nossa formulazinha, eu vou substituir. Y é igual a o A eu descobri que é 3, vezes x mais B. No caso, seria mais menos 4. Eu posso colocar menos 4 direto. Então, essa é a nossa equação que passa, equação da reta que passa por esses dois pontos na forma reduzida, tá bom?
A letra B pede para a gente determinar uma equação geral dessa reta. Tem mais de uma forma de a gente resolver esse problema também. E eu vou usar o determinante, ok? Ó, seguinte, para facilitar, eu vou copiar x de A, y de A, 1, x de B, y de B, 1. E para quem já está familiarizado, quem leu o PET, a gente repete as duas primeiras colunas, ó, x de B, y, y de A, y de B, isso dá 0, ok? E agora, a gente tem a diagonal principal, que é essa, e a diagonal secundária, que é essa. E a gente vai fazer as multiplicações, tá bom? Mas antes, tô esquecendo, a gente tem que fazer as substituições. Esse x e esse y continua, tá bom? Agora, o x de A e o y de A são x de A1, y de A3, tá? Desculpa. X de A1, x de B3. Mas eu quero x e o y. X de A1, y de A menos 1. Então, vamos lá. 1 menos 1, 1, 1, menos 1. Agora a gente precisa de x de B e y de B. 3 e 5. 3, 5, 1, 3, 5. Isso vai dar 0, tá? Então agora a gente começa a nossa multiplicação. Eu já vou fazer direto, tá? Acho que é mais fácil. Multiplicando esses três valores, a gente tem x vezes menos 1 é menos x. Vezes 1 continua menos x. Y vezes 1, y. Vezes 3, 3y, positivo. 1 vezes 1 vezes 5 é o próprio 5. Agora a gente vai para a diagonal secundária. Aqui a gente tem que trocar o sinal. Então, se o meu resultado for positivo, ele fica negativo e vice-versa. 3 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 3. Então, trocando o sinal, vai ficar mais 3 aqui, tá bom? 5 vezes 1 vezes x é 5x. Trocando o sinal, menos 5x. 1 vezes 1 vezes y é y. Trocando o sinal, fica menos y. E isso tudo dá 0. Somando o que eu consigo somar aqui, eu vou fazer o seguinte. Menos x menos 5x é menos 6x, certo? 3y menos y é 2y, certo? 5 mais 3 é 8, e isso dá 0. Então, essa é uma possibilidade de uma equação geral, tá? Porque para a mesma reta a gente tem muitas equações gerais. Vou citar um exemplo aqui, quer ver? Olha aqui. Vou usar esse espaço aqui que me sobrou. Olha aqui, eu tenho a equação reduzida, certo? E aqui eu tenho a equação geral. Olha aqui, eu vou pegar essa equação e chegar nessa, porque é a mesma coisa, é a mesma reta, concorda? Então, isso daqui é a mesma coisa, só que com caras diferentes. Essa é a equação reduzida e essa é a equação geral. Olha aqui, ó, menos 6x mais 2y mais 8 igual a 0. A gente sabe lá do 7º ano, quando a gente estuda equações, que eu sempre posso fazer a mesma coisa dos dois lados da equação, certo? Que eu não vou estar alterando o valor dela. Então, eu vou dividir toda ela por 2. Então, vai ficar menos 3x mais y mais 4 igual a 0. Agora, eu vou isolar o y, tá? Vou pegar todo o resto e jogar para o segundo membro, para a direita. Então, esse menos 3x passa e o mais 4 passa.
Então vai ficar y é igual menos 3x, passa 3x positivo. Mais 4 passa menos 4. Olha onde a gente chegou. Tá vendo? Então, há várias formas da gente trabalhar com esse tipo de problema. Quando a gente tem a equação reduzida, é bem fácil a gente só manipular ela e chegar na equação geral. E vice-versa. Se eu tenho a equação geral e quero chegar na forma reduzida, é bem fácil também, tá bom? Só que eu quis mostrar dois métodos diferentes, tá bom? Na verdade, mostrei três, né, com esse aqui. Então, pessoal, estuda esse exercício, tente fazer sozinho, tá? Parece ser complicado, mas depois que você conseguir fazer a primeira vez, fica tudo mais fácil, tá? A gente tem que persistir no que a gente realmente deseja aprender, tá bom? Como eu disse, parece complicado, mas é muito simples, tá? Então, bons estudos. Se for necessário, reveja o vídeo, reveja a resolução do exercício. Qualquer dúvida é só me chamar em algum grupo, tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau e bons estudos.